Bom, pessoal, hoje a gente vai iniciar as atividades do módulo 3, certo? E aí, eu vou mostrar para vocês o que está previsto para esse módulo e dar alguns avisos, né? Eu confesso que eu ando um pouco preocupado com a turma, mas não especificamente com vocês que estão aqui neste momento, né? Porque vocês têm passado as atividades dentro dos prazos, né? Mas de qualquer forma, eu vou fazer um alerta que eu espero que os demais alunos que não têm participado das atividades síncronas, eles vejam, tá? Mas não necessariamente serve para vocês que estão aqui agora. Os prazos, vocês têm noção dos prazos desde o início da disciplina, né? Porque todos os módulos já apresentam, né? A data limite para que vocês façam as postagens. A gente sabe que, eventualmente, né, um problema pode acontecer, ainda mais que a postagem depende, né, de acesso à internet, disponibilidade do Moodle, e entre outras coisas. Mas existe um grupo de alunos da disciplina, especificamente, que não postam as atividades no prazo nunca, né? Então, isso está se tornando recorrente, né? Tem um grupo de alunos que posta as atividades sempre, e tem um grupo de alunos que não posta atividade nunca. E aí, só vou frisar as datas do módulo 3, porque, ao contrário do que eu fiz para os demais módulos, eu não vou estender prazo, porque a gente vai ter assim, a gente vai estar na reta final da disciplina, né? A gente já está praticamente na metade, né, da disciplina, e vocês vão ter as próximas 2 semanas sem atividades síncronas, porque eu planejei justamente a disciplina de evolução para esse momento, para que vocês utilizem o horário da aula nas próximas 2 semanas para realizar as atividades previstas, certo? São 3 atividades previstas, eu vou mostrar para vocês a conformação, e o prazo final que vocês têm para postar é dia 11 de junho. Então, se organizem para que vocês consigam realizar as atividades dentro do prazo, certo? Eu avaliei, né, o módulo 2, de forma geral, a turma foi muito bem, né? As respostas estão bem adequadas. Uma situação ou outra, as respostas ficaram um pouquinho aquém do que eu esperava, mas aí eu dei uma devolutiva para todos os alunos que isso aconteceu, eu dei uma devolutiva informando, certo? Para o módulo 3, a gente está aparecendo para vocês aí a sala do Ava Moodle. Tá, sim, galego. Beleza, perfeito. Então, hoje a gente vai iniciar o módulo 3, certo? O módulo 3, ele está previsto evo-devo, evolução molecular e evolução do comportamento, certo? A atividade síncrona de hoje, nós vamos discutir a questão do evo-devo. Para o tópico de evolução molecular e evolução do comportamento, vocês vão ter uma atividade para cada um, tá? Então, eu sugiro que vocês se organizem para fazer essas atividades nas próximas 2 atividades. A gente tem aula, né, na sexta-feira, das 7 às 8h40, correto? Então, eu sugiro que vocês utilizem esse horário, que não vai ter atividade síncrona, para realizar essas 2 atividades. Que aí a gente retorna a nossa atividade síncrona dia 11 de junho, tá? Eu falei que o módulo 3 ia até dia 11 de junho, não, ele vai até dia 10 de junho, certo? Então, se organizem para realizar as 3 atividades avaliativas previstas. E aí, o que está previsto, né? Para o primeiro tema, que é evo-devo, tem uma pergunta aberta, né, que vocês deverão responder, como aconteceu com os outros módulos. Para a evolução do comportamento, vocês vão ter um texto de apoio que fala sobre isso, um texto bem bacana, que fala sobre a questão da evolução do comportamento, aspectos, né, relacionados a isso. E aí vocês vão fazer uma apresentação de slides que vai, como se vocês fossem apresentar esse artigo científico, né, essa evolução do comportamento é um artigo científico, né, que trata desse tema. Então, vocês vão fazer uma apresentação de slide baseado nesse artigo, certo? Então, para o tópico evolução do comportamento, vocês vão ter que ler o artigo e fazer uma apresentação de slides. E aí, vocês podem fazer no PowerPoint ou algum outro programa, né, de apresentação. E aí, a última atividade do módulo é sobre evolução molecular. Vocês também vão ter um texto de apoio, certo?
que é esse texto da Furlan, de 2016, que ela trata da questão da evolução molecular. É um artigo que foi publicado, né, no sexto Botânica no Inverno de 2016, certo? Eles fizeram tipo um volume de uma revista, e aí eles colocaram vários artigos sobre o tema, e aí, curiosamente, apesar de ser um evento de botânica, tem essa questão da evolução molecular numa perspectiva mais geral, certo? Então, vocês vão ter esse artigo e a partir deles vocês vão construir um mapa conceitual, certo? Então, vocês vão ter 3 atividades avaliativas, tá? Que vocês têm até o dia 10 de junho para postar. O mapa conceitual de evolução molecular, uma apresentação de slides sobre a evolução do comportamento, baseado no artigo, tá? Então, as 2 atividades são baseadas em artigos, e responder uma pergunta aberta, que é sobre Evo-Devo, que é o tema da aula de hoje. Certo? Aqui tem na disciplina, no módulo 3, né, da disciplina, tem aqui as principais referências que a gente vai utilizar, tem as videoaulas, né, dos semestres anteriores, os slides que eu vou usar hoje, e aí um texto complementar para quem tem curiosidade, quem tiver curiosidade sobre o tema, que é Evo-Devo Verde e Amarelo. Biologia do Desenvolvimento ganha espaço no Brasil, que é um artigo de 2012 que trata da questão, né, dessa questão do Evo-Devo, da pesquisa, né, com a evolução e desenvolvimento aqui no país. Certo? Pessoal, entenderam como vai ficar organizado o módulo 3, as atividades que vocês têm que postar, o prazo? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo? Ou tá tranquilo? Eu tenho uma dúvida quanto a essa apresentação de slides aí. A gente tem que apresentar? Não, é só fazer a apresentação mesmo. Tá, porque as minhas apresentações, geralmente, elas não têm muitas informações escritas. Não precisa, viu, Glauco? Tá, não, porque eu pensei que, assim, às vezes só não apresentar ficaria meio vago, assim. Não, Porque mas as minhas pode... tem imagem, mais tem, às vezes, imagens. algum tópico. Tudo bem, Não pode tem fazer com problema. esse esquema que você faz mesmo, porque assim, como eu conheço a fonte, que é o artigo, na verdade eu preciso reconhecer na tua apresentação de slides a informação, né? Tá, Então você não entendi. precisa escrever o texto, né? E também você não precisa apresentar a informação na ordem que está no artigo, você pode escolher uma ordem que você acha que é mais didática também. Entendi. Tá? Okay. Desde que a informação ela seja contemplada, né, na tua apresentação, tá certo. Tudo bem, então. Obrigado. Beleza? Aliás, eu até prefiro, tá? Porque assim, nos semestres anteriores eu dei essa mesma atividade, né? E o que geralmente eu desconto nota é justamente alunos que copiam trechos do artigo e colam, né? Ao invés de fazer uma apresentação com imagem e tudo mais, alguns alunos eles cortam um pedaço do artigo e vão colando as informações. Não, é porque Aí, justamente por essa ausência de apresentação oral, às vezes poderia ficar meio vago a informação que estaria no slide, ou a imagem que estaria no slide. Por isso que eu perguntei assim. Sim, mas aí como o texto de base é conhecido por mim, né? Aí eu consigo detectar essas informações que elas estão no artigo, elas aparecem. Sei que precisa ter informação, certo? Aliás, quanto menos textos usarem, melhor, porque aí mostra que vocês leram o artigo mesmo, né? Porque se você consegue transformar aquela informação escrita em informação imagética, quer dizer que você fez a interpretação correta, né? Exatamente. Entende? Mas estou ansioso para ver. Essa atividade, os alunos eles até gostaram nos outros semestres o pessoal gostou de fazer, porque é engraçado que o nosso curso é um curso de formação de professores, né? E vocês têm poucas oportunidades para serem avaliados por uma. Não estou pensando no seminário, mas vocês sabe esse processo de produzir um material didático, né? De apresentação, por exemplo, que vai ser uma coisa muito rotineira, né? Na lida da sala de aula, né? Que vocês vão ter depois. Então, assim, os alunos gostaram bastante. E esse artigo em especial da evolução do comportamento, vocês vão ficar meio em choque, porque tem umas informações lá que eu não sei se vocês conhecem, né? Que dá uma certa assustada na gente, assim. Vai ser legal. Não quero dar muito spoiler, não, porque eu quero que vocês tenham a experiência. Certo? Só essa pergunta mesmo, Glauco? Mais alguma pergunta? Só essa mesmo. Tranquilo. As outras, tranquilo, né? Mapa conceitual. Beleza também. Ok. Então, eu vou iniciar a nossa apresentação do tema de hoje, que é um tema bem bacana.
Eu acredito que o que a gente vai discutir na aula de hoje vai ser algo bastante diferente de tudo que vocês já viram no curso, tá? Porque essa questão da evolução e desenvolvimento, ela acaba não... eu acho que vocês não têm outros momentos de discussão sobre isso ao longo do curso, né? A gente comentou sobre a questão dos genes neomeóticos, dos genes ROX, né, genes de desenvolvimento, inclusive foram foco foram temas, né, de discussão da gente no módulo anterior. Acredito que talvez em genética vocês tenham visto alguma coisinha sobre genética do desenvolvimento, mas qual é o impacto, né, das mudanças no desenvolvimento sobre a evolução das espécies? Isso eu acho que vocês não devem ter tido contato em nenhum outro momento. E aí eu já ressalto para vocês que a incorporação das ideias de desenvolvimento sobre a biologia evolutiva, sobre a teoria estética evolutiva, é algo relativamente recente, né? Quando a teoria foi proposta, não que não haviam pesquisas sobre biologia do desenvolvimento, existiam pesquisas, né? Aliás, as questões de morfologia, né, dentro da biologia, elas são discutidas desde a antiguidade, e a embriologia, né, a biologia do desenvolvimento, é uma perspectiva morfológica da biologia. Porém, essa relação do desenvolvimento com a evolução, ela passou a ser discutida mais a partir dos anos 60, né, com um pouco mais de força. E isso foi posteriormente incorporado, né, e hoje essa influência do desenvolvimento na evolução das espécies é chamada de evo-devo, que é evolução e desenvolvimento. Existe uma ampliação dessa perspectiva, né, evo-devo, que é o eco-evo-devo, que também a gente consegue entender esse processo à luz também da ecologia, né? Então, seria ecologia, evolução e desenvolvimento. Mas eu vou optar por focar só no aspecto evo-devo do processo, porque o aspecto ecológico a gente discutiu, né, inclusive na última atividade síncrona que nós tivemos, e a gente vai voltar a falar sobre esse tema no módulo 4, certo? Então, por isso que a questão do eco, né, vai ficar de fora mais ou menos, tá? Vocês vão perceber que a gente vai discutir algumas questões que a ecologia também interfere. Ok? E aí, por definição, né, quando a gente fala de evolução e desenvolvimento ou evo-devo, a gente busca identificar se os eventos de desenvolvimento eles interferem na evolução das espécies. De qualquer forma, os impactos, né, sobre as mudanças no desenvolvimento, eles são macroevolutivos, ou seja, quando há uma mudança evolutiva que interfere no desenvolvimento das espécies, normalmente está relacionado a mudanças de táxons, ou mudanças de espécies, ou mudanças de classes, ou de filos, ou de reinos, e assim por diante, certo? Então, a gente vai estudar a macroevolução no módulo 4, né, macroevolução e evolução humana, no último módulo, né, da disciplina, mas entendam que normalmente eventos macroevolutivos são relacionados a alterações genéticas, né, e evolutivas nos padrões de desenvolvimento dos organismos. E aí uma questão que se colocava, né, e que eu acho que ela foi mais ou menos elucidada, é que existe padrões morfológicos muito diversos entre os organismos, né? Então, se a gente, por exemplo, analisar aqui a morfologia ocular, a morfologia do olho de diferentes organismos, né? Os olhos são estruturas relacionadas à captação de imagens, né, pelos organismos. Observem que mesmo quando a gente compara mamíferos, há variações, né, significativas entre a morfologia, mas existem também morfologias para o olho que a gente encontra em insetos, em cefalópodes, né? Então existe assim uma diversidade enorme. Só que quando a gente analisa do ponto de vista genético, basicamente essas variações todas que a gente detecta no nível morfológico, no nível genético, elas estão relacionadas basicamente a funcionamento, né, disponibilidade, número de genes, número de cópias desses genes, dos genes do tipo ROX, tá, que são genes relacionados ao desenvolvimento. Esse conjunto de genes, eles são chamados de toolkit genes, ou kit de ferramentas genéticas. Então, a partir dessas poucas informações genéticas, é possível toda a variedade de morfologia que a gente encontra na natureza. Tá? Aqui eu estou apresentando informações para animais, mas isso também vale para plantas, né?
Então, essas variações de desenvolvimento, elas estão muito relacionadas aos organismos multicelulares. Então, isso vale tanto para animais quanto plantas, né? E fungos também, né? Tem outros organismos que são multicelulares. Então, só para vocês terem uma ideia como é que funciona basicamente o processo, a fonte de variação, ela está relacionada à mutação e recombinação nos genes ROX. Então, quando a gente está falando dessa questão de evolução e desenvolvimento, o nosso olhar tem que se voltar do ponto de vista genético, basicamente para esses genes aqui, né? Os genes ROX. Então, mutações e recombinação nesses genes produzem variação. Essa variação pode impactar na fisiologia e no desenvolvimento. Os fenótipos derivados, né, dessas mudanças na fisiologia e no desenvolvimento, eles estão sujeitos à ação, né, de agentes de mudança, que a gente chama de seleção deriva, novos eventos de mutação, intercâmbio, né, de variação entre populações, que é o fluxo gênico, e por cruzamentos não aleatórios, certo? E aí, considerando esse cenário, né, a gente pode levantar algumas questões em relação ao desenvolvimento e evolução. Primeiro, o desenvolvimento explica a evolução? Então, essa é uma pergunta. Segundo, o desenvolvimento pode originar novas características? Terceira, o desenvolvimento ele pode estar relacionado à evolução de características complexas? Ainda, o desenvolvimento pode desviar ou restringir caminhos evolutivos, atuando como uma catraca evolutiva, né? Essas catracas evolutivas, elas podem produzir restrições de desenvolvimento que vão levar a períodos longos sem mudança morfológica, que a gente chama de estase. E aí, uma das perguntas mais importantes quando a gente pensa no evo-devo, né? Como o desenvolvimento, que a gente chama de ontogenia, que é a variação, né, no corpo do organismo ao longo da vida, evolui, ou seja, como esses aspectos relacionados às mudanças que o organismo sofre ao longo da vida, como se reflete na história evolutiva desses organismos, certo? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tá tranquilo? Podemos tocar? Tá claro? Por aqui tudo certo, galera. Beleza, não tenham medo de me interromper, tá, gente? Eu tenho voltado aqui no chat para ver se vocês têm colocado alguma questão, alguma pergunta ou algum comentário, mas vocês podem abrir o áudio a hora que vocês quiserem, sem problema. Para a gente falar da questão, né, os primeiros passos a respeito, né, da perspectiva do desenvolvimento na evolução, a gente precisa entender dois pesquisadores, né, que estudaram a biologia do desenvolvimento. Esses dois pesquisadores são do século XIX, né, então vejam que já se tinha, digamos assim, em certa medida, alguma perspectiva da biologia do desenvolvimento que poderia impactar o pensamento evolutivo, porém o Darwin vai propor, né, a teoria evolutiva em meados do século XIX, né, então existia digamos assim, proposições sobre biologia do desenvolvimento e evolução, mas elas eram incipientes em virtude do não advento, né, de uma teoria que explicasse a evolução das espécies. Isso aí vai acontecer, né, um pouco simultaneamente, mas somente muito mais tarde é que as questões de biologia do desenvolvimento vão ser incorporadas efetivamente ao escopo da teoria estética evolutiva. Então, um desses pensadores é o Carl Ernst von Baer, né, e o outro é o Ernest Haeckel, que eu acredito que vocês já tenham visto alguma coisa sobre ele, principalmente nas aulas de embriologia. Tem um enunciado importante do von Baer, que é o seguinte, né, que as características mais comuns a um táxon mais inclusivo, então, por exemplo, um táxon que inclui uma maior quantidade de espécies, como é o caso do filo, por exemplo, muitas vezes aparece no desenvolvimento antes dos caracteres específicos de táxons de níveis mais basais, né? Ordem, família, a gente pode pensar em gênero e espécie aqui também. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando, por exemplo, a gente analisa as etapas de desenvolvimento de um organismo, é comum que apareçam, né, nesse embrião, características morfológicas que são comuns ao filo, e só mais no final do desenvolvimento é que características que são específicas, né, de táxons menos inclusivos, como é o caso de ordens e famílias, vai aparecer mais no final do desenvolvimento. Então,
o início do desenvolvimento seria marcado, né, por mudanças corporais que estariam relacionadas a mudanças comuns, né, para várias espécies dentro de um filo, por exemplo, e aí, à medida que a gente vai analisando a história do desenvolvimento desses organismos, a gente vai detectando modificações morfológicas que são mais inclusivas para ordem ou para família, ou gênero, ou espécie. Né? E aí um exemplo para os vertebrados, né, é que todos os embriões de vertebrados apresentam fendas de Gowers, né, que é uma característica comum para o filo, né, então isso é comum para o filo, e se a gente analisar a história evolutiva, as guelras, elas surgem primeiro, né, na história evolutiva, que elas surgem com os peixes. A notocorda também aparece, que é uma característica que, na verdade, ela surge nos cefalocordados, né, que é o grupo ancestral dos vertebrados, e a segmentação e brotos de membros em remos, né, e aí, posteriormente, vai ter a transformação morfológica desses brotos para patas, nadadeiras e os diferentes órgãos, né, que esses organismos têm. Então vejam que nessa perspectiva do von Baer parece que existe um certo sentido, né? E aí, pensando nessa questão digamos assim, desse surgimento inicial de caracteres que são mais comuns aos grupos mais inclusivos, né, os grupos taxonômicos mais inclusivos, o Haeckel tem uma proposta que ele diz que a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, se a gente analisar o que acontece durante o desenvolvimento, a gente consegue de alguma forma enxergar a história evolutiva do organismo. Então, por exemplo, quando eu digo que surgem fendas de Gowers e a notocorda, são características que têm a ver com estágios ancestrais, e elas aparecem primeiro ao longo do desenvolvimento. Então, de certa forma, a ontogenia recapitula a filogenia. E aí, o Haeckel diz também que características filogenéticas novas, ou seja, que são características de grupos menos inclusivos, elas são acrescentadas no fim da ontogenia, que ele chama isso de adição terminal. Porém, né, quando a gente pensa na lei da epigenética do Haeckel, várias críticas podem ser traçadas. Então, primeiro, as características adultas de ancestrais raramente aparecem como estágios intermediários, certo? Então, assim, quando a gente analisa os diferentes estágios embrionários, apesar de a gente encontrar alguns caracteres que, de alguma forma, ilustram, né, essa questão da ontogenia que recapitula a filogenia, o mais comum é que a gente não encontre caracteres que são intermediários, que poderiam indicar estágios intermediários da evolução, né? Segunda crítica que é feita essa questão da ontogenia que recapitula a filogenia. Várias características desenvolvem-se com taxas diferentes, uma em relação à outra, né, e podem desenvolver mais em descendentes do que em ancestrais. A gente vai discutir na aula de hoje ainda vários eventos, né, do desenvolvimento que podem levar, por exemplo, à retenção de um estágio de desenvolvimento anterior em algumas espécies, a hiperdesenvolvimento de certas estruturas para outras, e isso a gente não consegue acompanhar isso acontece no desenvolvimento, mas isso não tem uma relação com a história evolutiva, né? Então, não recapitula, a ontogenia não recapitula a filogenia. A terceira crítica, né, que estágios pré-adultos de qualquer organismo precisam crescer e sobreviver e apresentar adaptações específicas. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos anfíbios, né? Os anfíbios, eles apresentam respiração branquial em etapas de desenvolvimento mais iniciais e respiração pulmonar e cutânea, né, em etapas de desenvolvimento mais tardias. E isso tem a ver com a questão dos ambientes que esses organismos eles ocupam, né? E isso não é recapitulado pela ontogenia. E 4, características filogenéticas novas não são necessariamente no fim da ontogenia ancestral, que é o caso das espécies pedomórficas, tá? Que é o nosso caso, por exemplo. Nós temos, né, o formato do nosso crânio, ele basicamente, ele mantém, se a gente compara o que acontece com os outros primatas, né, essa morfologia mais arredondada do crânio,
Isso é algo que é de estágios iniciais do desenvolvimento dos primatas. Então, quando a gente olha, por exemplo, um filhotinho de chimpanzé ou de qualquer outro macaco, eles apresentam um crânio muito parecido com o nosso, certo? Aí, o que vai acontecer ao longo do desenvolvimento, esse crânio ele vai achatando, né? Então, o estado derivado seria esse achatamento craniano, só que na nossa espécie a gente mantém esse formato arredondado, né? Então, isso é uma característica nova e ela não é adicionada nas outras espécies de primatas, né? Então, isso acaba sendo uma crítica à existência de espécies pedomórficas, né, que são espécies que retêm alguma característica, né, no corpo que corresponde a estágios do desenvolvimento mais iniciais. Isso, de alguma forma, refuta a ideia do acréscimo, né, que é essa questão da adição terminal, que o Haeckel diz. Certo? Pessoal, entenderam a proposição do Haeckel? Entenderam as críticas que são feitas? Ou vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo, pessoal? Galera, eu acho que como ninguém falou nada, acho que tá. Vou continuar então. Bom, e aí, pessoal, a gente vai discutir a partir de agora os princípios desenvolvimentais da mudança evolutiva. Então, a gente vai discutir alguns aspectos, né, que se alteram durante o desenvolvimento e que têm impactos evolutivos. Então, a gente vai discutir a individualização e associação, a heterocronia, né, que aí a gente pode ter pedomorfose, que eu dei o exemplo já do nosso cérebro, mas eu vou dar alguns outros. A neotenia, pedomorfose, que pode ser por neotenia ou por progênese. A peramorfose, que pode ser por hipermorfose ou aceleração. Eu vou discutir esses processos aqui, tá? As heterotopias, que seriam, né, adições de estruturas em regiões diferentes daquelas que a gente esperaria, desenvolvimento considerando as outras, né, outras espécies ou indivíduos aparentados daquele grupo evolutivo, e a formação de padrões. Pensando primeiro na questão da individualização e associação, vamos lembrar do Toolkit Genes, né, Genetic Toolkit, que é o kit de ferramentas genéticas, né? Então, assim, nós temos, os organismos, eles apresentam um conjunto de genes que estão relacionados à programação dos padrões de desenvolvimento. Então, imaginem o seguinte, que aqui em pretinho, então, os genes estão aqui na figura, na parte inferior da figura. Aqui em pretinho são representados os genes e em verdinho os caracteres. Então, vejam aqui, nesse primeiro estágio aqui, que o mesmo gene pode contribuir com informações para o desenvolvimento de diferentes características. Então, por exemplo, o primeiro gene aqui, ele contribui para a primeira característica e para a segunda. Essa primeira característica também recebe contribuição do segundo gene e assim por diante. Essa questão da contribuição para as características, então veja que nesse caso você tem um conjunto de genes que contribuem, né, de forma mais ou menos pleiotrópica, né, para a formação de diferentes características fenotípicas. Ao longo da evolução, pode, ao invés de todos os genes aqui participarem do processo, pode haver um parcelamento dessa informação. E aí vejam aqui que 2 genes contribuem para 2 características e 2 genes contribuem para outras 2 características, certo? Então, pense um estado ancestral no qual, né, vários genes participam produzindo simultaneamente, né, várias características e posteriormente, né, por um processo de parcelamento de informação, esses vínculos, né, então, por exemplo, com o terceiro gene, né, do segundo gene com a terceira característica e do terceiro gene com a segunda característica, isso é perdido, e aí se formam grupos, né, mais ou menos isolados de informação genética e determinação de caracteres morfológicos, certo? Um outro estado ancestral que pode culminar, né, numa, digamos assim, organização genótico ou fenótipo desse tipo, é quando, por exemplo, tem aqui genes que contribuem, né, isoladamente para a formação de caracteres,
que é o caso aqui. Então, vejo que cada gene aqui, ele está responsável, né, pela produção de um caractere diferente, e aí, por um processo de integração, é possível que mais de um gene participe da produção de mais um caractere, certo? Então, esse aqui é o mecanismo básico. E aí, o que pode acontecer? Então, vejam aqui. Numa situação na qual os genes, né, eles, de alguma forma, produzem informações genéticas que vão determinar os caracteres, há uma tendência, por exemplo, desses caracteres morfológicos, eles apresentarem padrões similares. Então, por exemplo, quando a gente analisa a dentição dos répteis, os dentes são todos do mesmo tipo. Então, provavelmente, o que acaba acontecendo é um processo de informação genética desse primeiro tipo aqui, certo? No qual vários genes, né, contribuem de forma pleiotrópica, né, para a formação dos caracteres, e aí, então, há uma padronização desses dentes. O que significa isso? Que as informações, elas não, os genes que determinam, né, os caracteres morfológicos, eles não são individualizados. O que significa isso? Que o mesmo caractere pode ser fruto da ação de mais de um gene, certo? E um conjunto gênico inteiro pode estar interferindo nisso, e provavelmente acontece com a dentição dos mamíferos. Se esses genes, né, que apresentam a programação para a formação dos caracteres não individualizados, eles sofrerem um processo de dissociação, né, que pode combinar, por exemplo, numa estrutura parecida com esta, ou com esta, né, com essa segunda estrutura aqui, gene, caractere, ou com essa terceira, que aí cada gene é responsável por um caractere. Então, é possível que os dentes, né, cada dente, né, na região oral de um organismo, ele apresente variações na dentição. Então, quando a gente, por exemplo, analisa os mamíferos, existem pelo menos 4 formatos de dentes diferentes. E há muita variação em relação à morfologia desses dentes. A gente fala, então, de 4 formatos básicos, só que, por exemplo, quando a gente analisa um canino, né, de um sagui, é diferente de um canino nosso, certo? Então, há aí uma variação na morfologia. Então, provavelmente, esses processos aqui, que levavam à formação dos dentes, que eles eram não individualizados, eles passam a ser individualizados nos mamíferos. Então, é possível, por exemplo, que um determinado gene determine a produção de molar, um outro gene determine a produção de canino, um outro gene determine a produção dos incisivos. E aí é possível, então, morfologias variadas para a formação da dentição nos mamíferos, certo? Então, vejam que o estado ancestral de desenvolvimento seria vários genes contribuindo todos para a formação de dentes todos iguais, e aí, ao longo da evolução, a programação passa a ser individualizada, de forma que os tipos de dente, cada tipo de dente vai ter uma programação genética diferente do outro tipo, certo? Então, esse é um impacto no desenvolvimento que pode gerar a evolução. Entenderam esse processo, pessoal? Ou ficou alguma dúvida? Ou tem alguma coisa que vocês acham que ficou meio... não ficou tão claro? Para mim ficou confuso. O que eu entendi, eu sei o processo, é que no início pode ocorrer vários genes expressando para um único caractere, e depois passou a um gene, por exemplo, para expressar um único caractere. Isso, é como se fosse, por exemplo, dentição. Para os répteis, então todo o conjunto de genes do desenvolvimento que tem a ver com dentição, eles atuam de forma integrada e todos eles vão determinar aqueles dentes que têm a mesma morfologia, certo? Que essa morfologia aqui da figura. O que aconteceu com os mamíferos? Então, esse conjunto de genes, né, por mutações, eles podem perder essa integração. Então, imagina que tem um gene A, B e C, certo? E os genes A, B e C, eles atuam conjuntamente em um determinado momento do desenvolvimento lá do réptil, e aí, naquelas células que eles atuam, que vão dar origem aos dentes, todos os dentes vão ser iguais, porque é fruto dessa programação desses 3 genes, certo? Aí, o que pode acontecer ao longo da evolução? Esses 3 genes que atuavam de forma integrada, eles podem ser individualizados, certo?
Então, imagina que eles atuavam integralmente, de forma integrada, para produzir determinadas partes do dente. Então, atuava um gene, produzia uma parte do dente, o outro gene atuava, produzia outra parte, e aí outro gene atuava, produzia outra parte. Como dissocia, o que vai acontecer? Cada gene desses aqui pode, no primeiro momento, determinar a produção de um dente com um formato diferente do outro, né? E aí, ao longo da evolução, né, então a gente tem que imaginar o seguinte, que esse processo de produção de dente, ele pode ser modelado depois, né, por seleção natural, de forma que aqueles dentes que eles eram diferentes, eles passam a ter, selecionar os dentes que têm uma hiperespecialização. Então, por exemplo, dentes molares que são adaptados à alimentação herbívora, dentes caninos envolvidos que são adaptados à predação, e assim por diante. Não sei se eu fiz mais confusão, se clareou, Glauco. Não, foi melhor. Foi melhor, mas você entendeu? É como se fosse, se eles, né, no ancestral eles estavam tudo junto, aí por uma mutação eles deixam de atuar junto para a produção do dente. E aí, como eles passam a atuar separado, as morfologias dos dentes vão ser diferentes. E aí, claro, né, como as morfologias são diferentes, você pode ter, assim, mesmo para indivíduos da mesma espécie, indivíduos com dentes com morfologia ligeiramente diferente um do outro. E aqueles que apresentavam dentes que fossem mais adaptativos para um determinado contexto, eles eram mantidos. E aí aquele estado de caractere era transmitido para a geração seguinte. Entendi. E agora também outra pergunta. O grau de expressão de determinado gene também não pode ter variado? Pode, Glauco, que aliás é mais comum que isso aconteça, tá? Então, eu falei aí da dissociação de função, mas muitas vezes essa função associada, ela está relacionada, por exemplo, a um único promotor. Então, você tem lá, por exemplo, o gene A, B, C ligado, né, em tandem. Quantas vezes vai repetir para ficar repetindo aquele mesmo Isso. E aí, quando liga a RNA polimerase, né, para produzir os RNA mensageiros que vão atuar depois, né, na produção do caractere, como tem um promotor só, a RNA polimerase ela vai produzir... Só corre uma vez. Isso, os 3 genes simultaneamente. Agora entendi, agora fiz... Nossa, muito legal. E aí você pode, por exemplo, um promotor, ele pode ser transportado para... Como que poderia ser um processo evolutivo que levaria a essa mudança molecular, né? Então, imagina, por exemplo, que esse promotor, ele está associado ao elemento transponível. Então, aí o elemento transponível, ele faz uma cópia de si mesmo e aí ele pula para essa região intergênica. Então, aqueles genes que estavam em tandem, eles passam a ser individualizados. Então, você tem aqui, né, promotor, gene A, aí um segundo promotor, gene B e C. Aí você consegue dissociar. Muito legal, entendi. Né? E é legal, assim, e assim, parece que é uma coisa, nossa, mas é uma mudança morfológica tão impactante, mas veja, uma movimentação de elemento transponível poderia produzir essa mudança no formato dos dentes. Né? Uma etapa de mutação poderia produzir isso. Aí uma mudança no dente, às vezes vai ser selecionado ou não pela... E aí muda a dinâmica populacional, né? E ecológica. Quer dizer, muda aquele dente que vai permitir que o animal consiga se alimentar de forma mais eficiente ou de carne ou de vegetais, né? É muito doido isso. É muito legal. É interessante que como essa questão da biologia de desenvolvimento ela foi negligenciada, né, por tanto tempo. Porque é uma coisa, porque assim, as mudanças morfológicas, elas têm uma importância enorme para a adaptação das espécies, né? Tanto é que a gente consegue observar boa parte do resultado evolutivo a partir da mudança morfológica, né? E mudança de morfologia tem a ver com desenvolvimento. Foi realmente, porque acho que faltou um pouco, quando propuseram a teoria estética evolutiva, acho que faltou inserir biólogos de desenvolvimento naquele processo, porque utilizaram muitos ecólogos, geneticistas, né, paleontólogos e não tinha biólogos de desenvolvimento. Mas assim, é bem... Tá, mas essa é só uma primeira maneira, tá, da gente entender o impacto do desenvolvimento, né, do desenvolvimento na evolução das espécies. Agora eu vou discutir um outro, que é o que a gente chama de heterocronia versus alometria. A heterocronia tem a ver com tempos diferentes de desenvolvimento de estruturas, tá? Então, a gente espera, numa situação hipotética, que as diferentes estruturas de um organismo elas se desenvolvam mais ou menos na mesma taxa, certo? Só que, eventualmente,
uma ou outra estrutura pode se desenvolver de forma mais lenta ou mais rápida. E aí você tem o que a gente chama de heterocronia. Quando o desenvolvimento ele é mais lento, né, há uma tendência daquela estrutura que se desenvolve de forma mais lenta, ela ter um tamanho menor do que você esperaria, pensando o todo do organismo. Quando o desenvolvimento é mais rápido, a gente espera que, de uma determinada estrutura, a gente espera que aquela estrutura ela tenha um tamanho maior, certo? Então, a gente consegue observar a heterocronia a partir de partes, né, do organismo que elas são maiores do que a gente esperaria, considerando o tamanho global do organismo. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma questão de heterocronia com a cabeça. Porque a nossa cabeça, ela é proporcionalmente maior do que de outros primatas. Então, o que significa isso? Que o tempo que o nosso corpo demora para desenvolver a cabeça, ele é mais lento do que quando a gente compara com outros primatas. Então, vejo que essa mudança na programação do tempo de desenvolvimento de uma estrutura tem impacto evolutivo, né? E a alometria, que é uma questão extremamente importante, Daniel, preste muita atenção nisso, porque o que você vai fazer lá no TCC tem a ver com a questão da alometria. A gente não pode simplesmente dizer, olha, a cabeça do humano é maior que a cabeça de um chimpanzé. A gente precisa sempre analisar isso de forma proporcional. Então, para a gente poder avaliar as proporcionalidades, a gente usa o que a gente chama de índices alométricos, certo? Então, a gente estabelece, né, considerando, essa cabeça ela é grande mesmo? Proporcional ao corpo, sim, ou proporcional ao corpo, não. Porque, por exemplo, dizer que a cabeça do humano é a maior entre os vertebrados é mentira, porque uma cabeça de elefante é maior do que a nossa. Só que, proporcionalmente, né, a cabeça de um elefante em relação ao corpo é menor do que a nossa cabeça em relação ao nosso corpo. Então, para a gente poder definir isso, a gente usa algo que se chama índices alométricos ou alometria. Só para vocês terem uma ideia, as diferentes morfologias, né, que a gente encontra em conchas, e vejam que o Haupt, em 66, ele já tinha detectado isso, né? Elas, na verdade, são mudanças de programação relacionadas a essas alometrias. Então, você consegue, na verdade, utilizando um modelo matemático, prever todos os formatos de concha. E aí, o Raup, ele fez isso de forma teórica, e aí, quando ele coletou as diferentes conchas da natureza, ele conseguiu encontrar as diferentes morfologias. Então, assim, uma diferença, por exemplo, no ângulo de rotação, pode determinar uma concha mais achatada ou uma concha mais alongada, né? E aí, dependendo do impacto na abertura, você pode ter uma concha mais esticada ou uma concha mais achatada, né? Então, tem até, se vocês digitarem formatos de concha no Google, vocês vão cair num... tem tipo um modelador que aí você vai definindo, né? Você mexe, por exemplo, num ângulo de uma estrutura e aí você consegue mudar toda a morfologia da concha, mexendo em apenas um ângulo. E aí, pensando que esses ângulos, eles são definidos por programação dos genes homeóticos, né, dos genes ROX, então basta que mude uma programação mínima, né, num ângulo de um dos componentes da concha, que aí você tem uma mudança na concha inteira. Então não precisa que vários genes atuem para que haja a mudança na concha inteira. Às vezes a mudança num gene só, dependendo do componente, né, da concha que aquele gene determine, pode variar todo o formato da concha. Então vejo que aqui tem abertura, altura, largura, né? Então, mexendo num dos elementos, você consegue ter variações bastante drásticas, né? E aí a questão do que eu falei para vocês lá do nosso caso, né, de heterocronia, que nosso cérebro, nossa cabeça, ela é proporcionalmente maior em comparação ao nosso corpo quando a gente considera os outros mamíferos. Certo? Entendido, pessoal, esse exemplo de heterocronia e alometria? Ok. Aí, quando a gente pensa em heterocronia, ou seja, né, tempos diferenciados para determinadas partes, né, do organismo, tem desenvolvimento diferenciado para determinadas partes do organismo, e a relação, né, dessas partes com o todo, a gente pode identificar dois processos básicos, né, de mudança evolutiva relacionado à mudança do desenvolvimento.
Um é a pedomorfose, o outro é a pelamorfose, certo? A pedomorfose, ela está relacionada à retenção no estágio de desenvolvimento anterior do ancestral. Um exemplo é o que acontece com a gente, né? Então, esse estado, né, da cabeça arredondada é o estado infantil dos primatas, mas a gente retém isso na fase adulta. Então, esse seria um exemplo de pedomorfose. E aí, a pedomorfose, ela pode ser por progênese ou neotenia. Eu vou dar exemplos, né, quando é progênese, quando é neotenia, mas, basicamente, a progênese está relacionada à manutenção de uma determinada estrutura, ela se mantém no estado infantil e ela não aumenta de tamanho, né? Ou o organismo inteiro aumenta de tamanho, mas mantém uma característica infantil. Então, por exemplo, obviamente a cabeça de um adulto é maior que a cabeça de um bebê, óbvio, né? Só que, se a gente parar para pensar, a morfologia básica, né, que é esse crânio arredondado, é a morfologia de um bebê, só que de maior tamanho. Então, nesse caso, a gente tem uma neotenia. Então, a característica se mantém na morfologia, mas aumenta de tamanho. Ou a característica pode se manter reduzida, né, e aí chama esse aspecto é chamado de progênese. No caso de peramorfose, é quando há o aumento de um caractere em relação ao ancestral. E aí, a peramorfose, ela pode estar relacionada a uma estrutura específica, e é chamada de hipermorfose, ou ela pode estar relacionada a um estado, ao corpo como um todo, e aí é chamado de aceleração, certo? Eu acho que com os exemplos vai ficar mais fácil vocês entenderem, certo? Aqui tem um exemplo hipotético, né, Então, vejam que a espécie que é o ancestral, ela apresenta o desenvolvimento, né? Então, você tem o estado ovo, um estado larval, né? Um estado larval 2, até que chegue o adulto, que ele é reprodutivo, certo? Então, vejam que a morfologia básica tem essa configuração aqui, do estado ancestral. Espécies aparentadas a essa, vejam, por exemplo, o que acontece com esse primeiro caso aqui. Então, o organismo ele tem lá o ovo, tem a larva 1 e a larva 2 já é reprodutiva. Então, vejam que é mantido um estado morfológico similar a um estágio, né, no ancestral, que corresponde à larva, porém ele é reprodutivo. Então, isso aqui a gente chama de progênese. Então, é retido no indivíduo adulto uma característica que seria, né, no ancestral do estágio larval, por exemplo. Um exemplo de neotenia, então veja o que acontece aqui. Tem a formação do ovo, a formação da larva 1, só que a larva 2, né, ela é do tamanho de um adulto, só que ela mantém a morfologia do estado adulto. Então a gente chama isso de neotenia. Então, se a morfologia e o tamanho é mantido do estágio infantil, a gente chama de progênese. Se a morfologia é mantida, mas o tamanho é compatível com o de um adulto, é neotenia, certo? Para o outro lado, lá quando a gente pensa nos processos, né, de hiperamorfose. Então, veja aqui, ó, tem lá o estágio inicial, que é o ovo, larva, e aí tem o estágio pré-adulto, e aí o estágio adulto, uma das características, ela é muito desenvolvida. Então, veja que aqui, nessa espécie, o estágio adulto tem garras. Então, só essa estrutura aqui apresenta maior desenvolvimento. Isso a gente chama de hipermorfose. Às vezes, o corpo como um todo pode aumentar, né? E é isso que a gente chama de aceleração, que acontece aqui nessa coluna aqui que eu estou passando a seta. Certo? Então, aqui seria, digamos assim, um esquema mostrando as variações, né? E aí eu vou mostrar agora para vocês exemplos reais. Então, um exemplo de pedomorfose progênese, né? Não sei se vocês já viram os afídeos, né? Os pulgões não apresentam asas. Então, eles mantêm, né, o corpo do adulto. Então, esse aqui é um tamanho de corpo de adulto, só que não tem asa. A morfologia é de uma larva, só que o tamanho corporal é de um adulto. Então, esse aqui é um exemplo de progênese. No caso de neotenia, vejam que a gente tem a manutenção. Então, aqui tem o nosso crânio está na parte inferior aqui. Então, veja o crânio de um bebê, o nosso crânio de adulto, morfologia parecida. No caso de um chimpanzé,
Vejam que o crânio do bebê, a morfologia é muito parecida com a do nosso crânio, porém o adulto tem o crânio muito mais achatado. Certo? Um outro exemplo é o caso das axolotes, né? Elas apresentam as brânquias, né, na fase adulta, então a gente espera que salamandras, né, elas apresentam pulmões e respiração cutânea na fase adulta. No caso as salamandras desse gênero aqui, elas apresentam na fase, o corpo de um adulto, no tamanho de um adulto, mas com a presença de brânquias ao invés de pulmões e respiração cutânea. Certo? Pessoal, entenderam o exemplo de progênese e o exemplo de neotenia? Entenderam? Acho que sim, né? Então, Sim, galera. Então eu vou passar para o próximo. E aí, pensando agora na peramorfose. Certo? A peramorfose é quando ou uma estrutura apresenta hiperdesenvolvimento, né? Ou o corpo como um todo apresenta hiperdesenvolvimento. Quando acontece, né, hiperdesenvolvimento de uma estrutura, que é o caso, por exemplo, que acontece com o megalocero giganteus, que os chifres, né, são altamente desenvolvidos, então esse caractere aqui tem uma aceleração de desenvolvimento. Isso a gente chama de hipermorfose, certo? Quando a gente pensa nos cavalos, né, se a gente analisar a face dos cavalos, os cavalos mais ancestrais, eles apresentavam um crânio menor, proporcionalmente menor, e os cavalos atuais apresentam um crânio proporcionalmente maior. Então, isso significa que essa via aqui de desenvolvimento dos cavalos também é um caso de hipermorfose. Só que houve um crescimento geral no tamanho do corpo dos cavalos ao longo da evolução deles, certo? Então, esse é um exemplo de aceleração. Então, o cavalo, ele tem tanto evidências, né, na história evolutiva de hipermorfose relacionada principalmente ao desenvolvimento do crânio, né, e da face, quanto de aceleração que tem a ver com o tamanho global dos cavalos, certo? Na aula de macroevolução a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história evolutiva dos cavalos, mas basicamente são mudanças do desenvolvimento que aconteceram, né, ao longo da história das espécies que levaram, né, os cavalos atuais a ter um maior desenvolvimento, um maior tamanho corporal e uma maior, pensando na questão do crânio e tudo mais. Pode perguntar, Glauco. Nessa relação ao tamanho aí, o que pode ter levado aos grandes mamíferos, até mesmo os grandes répteis mais antigos, poderia ser uma aceleração aí? Com certeza, Glauco, com certeza. Porque, por exemplo, quando a gente analisa o registro fossilífero, os primeiros dinossauros eles eram bem pequenininhos, né? E aí, quando a gente vai estudando o tamanho, né? Vai havendo um aumento no tamanho geral dos dinossauros. Aí depois, no final, começa a ter uma redução de novo. Então veja que tem uma aceleração, né? Então tem um processo que tem a ver com o desenvolvimento, aceleração, e claro que tem a ver na questão lá dos ambientes, da competição, então tem muita pressão de competição, né? Principalmente, que acaba favorecendo quem tinha corpo maior, mas tem a ver com essa questão, nessa mudança evolutiva no desenvolvimento, que levou ao aumento, né? No tamanho corporal dos dinossauros, e aí posteriormente que acaba acontecendo que eram favorecidos dinossauros menores. Então você tem no primeiro momento, né, eventos de peramorfose por aceleração, e aí no segundo momento eventos de pedomorfose por progênese. Muito bacana. Né, dinossauro. Olha, você me deu uma ideia boa, porque eu acabo trazendo esses exemplos dos dinossauros, acho que seria legal trazer, porque a gente consegue ver esses dois processos. Agora eu falei, não sei se vai acontecer com os dinossauros. Sim, eu não sei por que eu não pensei neles, porque isso acontece, os dinossauros são um exemplo bem legal disso aí mesmo, porque tem aceleração, depois tem o contrário acontecendo, né? Então, aumento de tamanho corporal, depois redução de tamanho corporal. Perfeito. Deixa eu até anotar aqui para eu incluir para o semestre que vem. Eu vou incluir os dinossauros. Ainda pega exemplo aí da regional do Uberaba. Ah, é verdade. Podia pegar os daqui mesmo, né? Se tiver, por exemplo, os mais antigos tiverem um tamanho menor e em um determinado momento tiver um corpo maior, perfeito para fazer essa ilustração. Até conversar com o Thiago.
se ele... Que aí poderia usar até a referência dele, né? Que é legal usar trabalho dos colegas, né? Para falar sobre isso. Bom, mas a linha geral, vocês entenderam essa questão do Glauco, gente, que os dinossauros, eles são um modelo bacana mesmo, para a gente entender esses processos. Bom, essa questão da heterocronia e alometria, então, a gente já viu dois processos, né, relacionados à evolução e desenvolvimento. O processo de individualização e dissociação e o processo de heterocronia e alometria, certo? Agora a gente vai passar para o terceiro processo, que são as heterotopias. Mas antes, quais são os resultados evolutivos quando a gente tem heterocronia e alometria? Então, primeiro a gente observa, né, quando compara os diferentes táxons, alteração na taxa de desenvolvimento, né? Em algumas espécies a taxa é aumentada, em outras a taxa é reduzida, e isso produz, né, como resultado, tamanhos corporais ou partes do corpo diferentes, né, maiores ou menores, dependendo se está tendo uma aceleração ou uma redução na taxa de desenvolvimento. É claro que essa alteração na taxa tem uma relação com a duração do desenvolvimento, né? Se há um aumento no tempo de desenvolvimento, isso pode culminar num aumento no tamanho corporal, né? Se há uma redução no tempo de desenvolvimento, isso pode culminar numa redução no tamanho corporal. E também tem como resultado alteração no início e final do crescimento de um caractere, que pode levar a um aumento brusco desse caractere ou uma redução brusca desse caractere. Então, por exemplo, se a gente pensar o tiranossauro, né, Rex, eles têm os membros superiores são menores que os inferiores. Então, eles têm uma redução na taxa de desenvolvimento, que seria um evento de progênese. Então, se a gente pensar os membros superiores do Tiranorex, como a taxa de desenvolvimento ela é reduzida, então eles retêm um estado de caractere que seria equivalente a estados do desenvolvimento mais infantis, né, de outras espécies. Então, é um evento de progênese, que é só os membros superiores que acontecem isso. Ficou claro esse exemplo, pessoal? Ficou, legal. Perfeito. E aí, o terceiro, né, a terceira forma do desenvolvimento ter implicações na evolução são as heterotopias. A heterotopia está relacionada com a mudança da posição topológica, né, do desenvolvimento de alguma estrutura nos organismos. Eu vou enfatizar aqui, principalmente a questão do polegar do panda, tá, e a questão dos órgãos fotossintetizantes de plantas. Aqui é um outro exemplo, né, que o Ridley traz, que tem a ver com a questão de produção de proteínas, né? Então, aqui em preto é uma proteína, em vermelho é outra. Então, vejo que as diferentes espécies apresentam locais diferentes da produção dessa proteína, e isso pode estar relacionado à formação dessa estrutura, dessa evaginação, certo? Em ouriços do mar. Então, vejo que aqui tem Aqui, na verdade, são duas espécies diferentes, tá? Aqui você tem a espécie 1, que vai ter essa morfologia, que você tem basicamente, né, a produção das proteínas nessas regiões aqui mais basais, e na espécie 2, as proteínas elas são produzidas em uma região oposta a essa região mais basal, e aí isso culmina com mudanças, né, nessa entrada aqui, esse orifício, para os ouriços do mar. No caso do polegar do panda, eu não sei se vocês sabem, mas os pandas eles apresentam 6 dedos na mão. Só que, na verdade, o que é o 6º dedo, né, que é essa estrutura aqui, que o Gould até tem um livro que chama Polegar do Panda, que é inspirado nela, na verdade são ossos do carpo, que aí o desenvolvimento deles, eles desenvolvem num ponto errado não, né, num ponto diferente que acontece com outros mamíferos, e aí a impressão que se dá é que os pandas, né, eles têm 6 dedos na mão, que seria esse polegar a mais, tá? E na verdade não é um polegar, é simplesmente um dos ossos do carpo que desenvolve em outro lugar, e aí dá essa morfologia de dedo, certo? E no caso das plantas, né, que é um exemplo bem bacana, é muito difícil a gente trazer exemplo de plantas aqui na disciplina de evolução, mas eu acho interessante esse, né, que é uma heterotopia. A maioria das plantas apresentam
os órgãos, né, ou as células fotossintetizantes, os órgãos fotossintetizantes das plantas geralmente são as folhas, né, nas folhas geralmente que são encontradas as células responsáveis pela fotossíntese, porém existem algumas plantas, né, que elas podem apresentar como órgãos, né, fotossintetizantes, ou seja, aqueles órgãos que têm as células que realizam a fotossíntese no caule e nas raízes, como acontece no caso das orquídeas, né, e no caso dos cactos também, que isso aqui é um caule, né, que apresenta células fotossintetizantes no caule, uma vez que as folhas são modificadas em espinhos, certo? Quer dizer que nas orquídeas não tem fotossíntese pelas folhas? Também tem fotossíntese pelas folhas, tá? Só que a orquídea realiza fotossíntese tanto pelas folhas, quanto pelos caules, quanto pelas raízes, tá? E os cactos realizam por esse caule modificado aqui. Certo? Entenderam a heterotopia? Sim. Bem, a gente quase nunca traz um exemplo. E um último processo, né, relacionado à evolução e desenvolvimento é a formação de padrões. Né? Os padrões de pigmentação, né, caso, por exemplo, de formação de manchas, de listras e tal, eles estão relacionados a picos de determinadas proteínas, e aí aquela região onde tem o pico da proteína, a produção daquela área mais pigmentada, né? Então, aqui esses gráficos aqui em A, B, C e D, eles apresentam diferentes picos, né, de produção dessas substâncias que vão levar, por exemplo, a produção, nesse caso aqui, produção de espinhos, tá, numa determinada estrutura. Então, veja aqui que o pico, né, na produção dessa proteína leva à produção de um espinho nessa posição. Então, se naquela área celular durante o desenvolvimento há um pico da produção da proteína, forma um espinho. E aqui alguns padrões para isso. Processo muito similar acontece na formação dos padrões de pigmentação nas caudas de felinos, né? Então, veja aqui que tem cada área que é mais pigmentada são as áreas que apresentam os picos de produção do pigmento. E aí, por isso que essa área é mais pigmentada. Só que se vocês analisarem aqui, na cauda dos felinos, está vendo que à medida que a gente vai chegando perto da extremidade, os padrões são padrões de faixas, e à medida que a gente vai chegando perto mais da região da anca, aí os padrões são manchados. Em virtude dessa área de distribuição da célula durante o desenvolvimento, o que acaba acontecendo que é uma concentração, né, de estruturas de pigmentação, então formam-se esses padrões, né, de faixas, e à medida que a gente se afasta dessa questão mais extrema, que aí se aumenta a área, né, onde é possível ter esses picos de pigmento, aí é possível a produção de pigmentos mais na forma de manchas ao invés da forma de faixas, tá? Se vocês tiverem gato ou cachorro que apresentam cauda, né, que meu gato não está aqui, eu mostraria para vocês. Meu gato é exatamente isso. Se olha a extremidade da cauda, você tem as faixas, à medida que vai chegando perto do bumbum dele, aí são padrão de mancha, tá? Então, esses padrões aí, eles são comuns, eu estou falando dos felinos, né, dos felídeos em geral, mas também animais caudados, né, apresentam esses padrões, que tem a ver que na verdade acaba sendo uma restrição evolutiva, né, justamente pela questão de onde vai haver o pico, né, da produção dessas proteínas aqui, se tem um pico concentrado, forma faixa, se o pico é mais disperso, forma manchas, ao invés de faixas. Ficou claro essa questão, pessoal, da formação dos padrões de pigmentação? Ficou. Sim, eu lembro. Bom, e aí a gente está chegando perto da finalização da aula, né? Eu vou conversar com vocês sobre a questão das restrições que o desenvolvimento pode trazer. Virtualmente, a gente pode imaginar que esse kit genético, né, de informações que são representados pelos genes homeox, os genes ROX, eles podem produzir todos os padrões morfológicos. De fato, isso ocorre. Porém, existem certos elementos que podem restringir que tipo de morfologia pode se manter no organismo. Então, assim, mesmo que haja programação para todas as morfologias que a gente puder imaginar, em virtude do ambiente que o organismo vive, essa modificação ela pode ser
não adaptativa, então ela não se mantém. Então, por exemplo, o caso de mudanças físicas. Virtualmente, as baleias elas podem crescer, tanto é que elas são as baleias brancas, as baleias azuis, por exemplo, são os maiores animais da Terra, né? Elas podem crescer dessa forma porque elas ocupam um ambiente no qual o peso delas é menor do que se fosse no ambiente terrestre. Então, no ambiente terrestre, mesmo que seja virtualmente possível a existência de mamíferos tão grandes quanto as baleias azuis, em virtude do efeito da gravidade sobre o peso do corpo e sobre os ossos, seria improvável que um mamífero tão grande quanto uma baleia azul existisse fora do mar. Então, vejo que há informação genética, porém há uma restrição relacionada à adaptabilidade, né, daquele caractere no ambiente. Não seria adaptativo, não seria viável, né? Não é nem questão de adaptabilidade, é questão de viabilidade. Não seria viável a existência de um mamífero tão grande quanto uma baleia azul fora do mar. Existem restrições que são seletivas, né? Então, por exemplo, peixes têm guelras, não pulmões, né? Tem brânquias, não pulmões. Significa que se por acaso uma mutação de desenvolvimento desse origem a pulmões nos peixes, aquele peixe que nascesse com pulmão ele morreria. O mesmo acontecendo com os animais terrestres. Então, um animal terrestre que nascesse com brânquias, ele provavelmente viria a óbito, porque não é adaptativo ter brânquias fora do ambiente aquático, como não é adaptativo ter pulmões, né, no ambiente aquático. Mas aí tem o caso dos mamíferos aquáticos que respiram por pulmão, mas aí você tem outras adaptações relacionadas, certo? A respiração por pulmão, né? Então, os pulmões armazenam ar, eles precisam, com frequência, vir até a superfície da água para poder captar o ar, certo? Então, mas aí pensando no caso de um peixe que não tem as adaptações, se um peixe ele nascesse com pulmões, ele seria eliminado. Certo? Bom, também, né, a questão do que quanto, né, pode variar depende do número de genes, né, que os organismos que os organismos apresentam. Então, por exemplo, né, os quinidários, eles apresentam 2 genes ROX. Então, eu não espero que um quinidário, por exemplo, ele consiga ter uma morfologia de um peixe, porque não tem programa genético para isso. Então, tem uma limitação relacionada à informação genética que ele tem. Então, o que é possível variar para um quinidário é o que a informação daqueles 2 genes ROX que eles apresentam pode variar. Além disso, além dessa variação desses 2 genes, não é possível variar mais. Então, tem uma restrição em relação a isso. Então, a gente espera, por exemplo, uma variação morfológica mais intensa para mamíferos, por exemplo, do que para quinidários. Mamíferos têm muito mais genes, né, de desenvolvimento do que quinidários, então a gente espera que, quando a gente analisa os diferentes tipos de mamíferos, as morfologias sejam mais diversas. E aí, quando a gente analisa os quinidários, a gente espera que as morfologias sejam menos diversas. Para os poríferos, então, pior ainda, porque eles têm só um gene ROX, certo? Então, aí eu espero que a variação, né, morfológica para porífera seja menor do que para quinidário, por exemplo, certo? Entenderam isso, com essa relação número de genes, possibilidade de variação? Sim. E aí, pessoal, para finalizar, a gente vai falar dos resultados evolutivos, né? Quando o desenvolvimento ele é um processo importante para a mudança do organismo, a gente espera alguns resultados evolutivos. Então, um deles, né, que haja perca de características morfológicas. Então, quando a gente analisa diferentes espécies e algumas das espécies apresentam perda, né, de característica, por exemplo, o caso dos répteis, né, a gente espera que eles sejam tetrápodes, certo? E aí, quando a gente olha os ofídeos, analisa os ofídeos não têm pata. Então, esses processos de perda de estruturas está relacionado a eventos de biologia de desenvolvimento. Então, se houve perda de característica, teve algum tipo de evento de desenvolvimento que foi afetado ao longo da história evolutiva daquela espécie. Também, quando a gente percebe uma certa tendência direcional a um determinado estado de caractere, isso também pode estar relacionado a mudanças na biologia do desenvolvimento. E quando a gente
eu falei dos ofídeos, né? Mas também existem as cecílias, né? Que são anfíbios que não apresentam patas. Então veja que a gente tem aí dois organismos de grupos distintos e que apresentam a mesma estratégia de ocupação do ambiente, que é a ausência de patas. Então a gente chama isso de evolução paralela, que também a gente consegue explicar boa parte da evolução paralela por variações na biologia do desenvolvimento. Padronização de caracteres, né? A questão, por exemplo, dos dentes todos iguais. Isso também a gente explica por biologia do desenvolvimento afetando a evolução das espécies. Manutenção de estado de caractere. Então, a gente analisa o registro fossilífero dos quelônios, por exemplo, e aí a gente percebe que praticamente não teve nenhuma mudança morfológica nos últimos bilhões de anos, que as tartarugas basicamente têm aquela morfologia padrão lá da carapaça, do plastron, tudo mais, e apesar de ter variação de tamanho, a morfologia básica ela é similar para praticamente todos os quelônios há muitos milhões de anos, então a gente explica também isso a partir da biologia do desenvolvimento afetando a evolução. E a questão das semelhanças embriológicas, né, que foi talvez o primeiro aspecto da biologia do desenvolvimento que foi identificado, né, também interferem na questão da evolução. Certo? Pessoal, a aula de hoje era sobre isso. Era isso que eu queria discutir com vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Olha, galera, por aqui tá tudo tranquilo, né? Foi bem interessante, sabe? Eu adoro biologia de desenvolvimento. O trabalho da Manu, inclusive, que ela faz um TCC, ela vai analisar a questão do Evo-Devo na BNCC, né? Aí, se vocês quiserem assistir depois, ela vai apresentar o TCC semestre que vem, junto com você, tá, Daniel? Aí, se vocês quiserem assistir a defesa dela, acho que vai ser legal, porque ela vai discutir um pouco do Evo-Devo nas BNCCs, né? Bom, pessoal, então eu vou parar a gravação.